Entre os quase 1.000 agricultores entrevistados, 45% deles utilizavam alguma técnica de agricultura de precisão, lá em 2013. E entre essas técnicas estavam aqui as citadas. Tá? Então, basicamente, mapeamento da fertilidade do solo, que a gente vai ver a fundo aqui, tá? Mapeamento da fertilidade do solo e aplicação de fertilizantes em doses variadas, ou seja, aplicar adubo de acordo com a necessidade de cada região da minha lavoura. E outras dois tipos de intervenções aí estavam já tendo uma boa adoção lá atrás, mas que hoje eu tenho certeza que está muito maior do que isso. 30% desses 45% aqui utilizavam algum tipo de pulverização em taxas variáveis. Pulverização em taxa variável pode ser, ao invés de eu ter uma única aplicação na área toda de um herbicida, eu realizar a aplicação desse herbicida só onde tem planta daninha. Fazer uma dessecação localizada. Aplico em algum local e deixo de aplicar no outro. Fantástico. Tá? E aqui também, semeadura variável. Tá? Então, coloco mais ou menos sementes ao longo da minha área em função do que eu tenho ali no campo. Tá? Então, são essas três principais intervenções aí que a gente tem até hoje, inclusive. Adubação em taxa variável, pulverização e semeadura em taxa variável, ou população variável de plantas. Colocar mais ou menos sementes de acordo com o potencial produtivo, com o fator restritivo à produtividade que a gente tem em cada parte da lavoura, buscando sempre otimizar a rentabilidade, não necessariamente a produtividade. Já vou falar isso. Tá? A gente quer otimizar a rentabilidade do agricultor, não necessariamente produzir mais. E aqui este mesmo levantamento verificou aí as razões de adoção das tecnologias que estavam sendo relatadas. Tá? Então, por que o agricultor utilizava aquelas tecnologias de agricultura de precisão? Isso foi feito em 3 regiões do país, sul, centro-oeste, né, o Cerrado, e ali na região do Mato Piba, tá? Que todo mundo conhece, é uma região que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tá? Então, nessas 3 regiões, a tendência é a mesma. Por que o agricultor utiliza dessas ferramentas, dessas tecnologias? Ganhos de produtividade. Aqui, 69% dos adotantes relataram ganhos de produtividade. Depois, redução de custos. E em terceiro, aqui em verde, diminuição de mão de obra. Tá? Então, como na agricultura de precisão, a gente tem muitas vezes tecnologia embarcada, sensores, o monitoramento da área feito por algumas ferramentas remotas aí, a gente consegue ficar menos dependente de mão de obra muitas vezes. E além disso, a gente pode relatar também rendimento de máquina, tá? Alguns outros benefícios aí. E então aqui, pessoal, eu sintetizo para vocês o conjunto de possibilidades que a gente pode ter com a agricultura de precisão. Poderia até dizer os objetivos que a gente tem com a adoção da agricultura de precisão. Tá? Relatei aqui, indiquei para vocês 4 possibilidades ou 4 objetivos. Vamos passar por cada um deles. Tá? O primeiro, como vocês viram no slide anterior, os objetivos do agricultor ao adotar a agricultura de precisão. Reduzir o uso de insumos. Aqui tem todo um apelo ambiental. Tá? Utilizar apenas o que precisa. Já falei para vocês na aula anterior, inclusive. Né? A ideia dos 4 Cs. Aplicar a dose correta, no local correto, no momento correto e da forma correta. É isso que a gente quer fazer aqui. Fazendo isso, grandes possibilidades de reduzirmos o uso de insumos, principalmente de defensivos agrícolas. Tá? Eu deixo defensivos agrícolas aí em destaque, porque cada vez mais a gente tem ferramentas, tecnologia, conhecimento para identificar onde eu preciso aplicar o determinado defensivo. Por exemplo, herbicida. Quando eu vou utilizar um glifosato, o glifosato é um dessecante. A gente aplica o glifosato em cima da planta daninha para matá-la.
Se eu aplico o glifosato no solo, ou seja, um local que não tem planta daninha, estou jogando dinheiro fora. Então, nesse caso, eu tenho uma grande possibilidade de aumentar a economia com insumos, porque com tecnologia, com sensores que eu falarei para vocês aí ao longo do curso, a gente consegue identificar onde tem as plantas daninhas e fazer a aplicação de glifosato só onde tem planta daninha. Reduz demais o uso de insumos. Doenças de plantas, pragas de plantas, né, insetos ali, algum tipo de dano, causando algum tipo de dano à cultura, é uma parte que a gente ainda está caminhando. Tem alguns produtos aí comerciais nessa ideia de identificar onde tem determinada praga, onde não tem, onde tem uma determinada doença, e assim conseguir dizer aqui aplica, aqui não aplica, ou aqui aplica mais fungicida, aqui aplica menos. As tecnologias estão aparecendo, mas a gente tem muito potencial. Ciência de dados, cada vez mais dados disponíveis, mais sensores no campo. Reduzir o uso de insumos, aplicando só onde precisa, vai ser já é um baita de um avanço aí na agricultura. Mas não necessariamente eu vou conseguir reduzir o uso de insumos, tá, pessoal? Muita gente vende a ideia da agricultura de precisão para fazer a aplicação de fertilizante em doses variadas. Ou seja, a partir dos mapas aí de fertilidade, recomendar a aplicação de fertilizantes em doses variadas. E vende a ideia de que com isso vai economizar adubo. Tá? Isso nem sempre acontece, tá, pessoal? Isso muitas vezes não acontece, na verdade. Eu acabo aplicando a mesma quantidade de adubo quando eu faço o mapeamento e aplicação em doses variadas. O que muda é que tem locais que eu vou aplicar menos, que não precisa de tanto, e vou aplicar mais em locais que precisa de mais. Então, vou ter uma redistribuição que vai me permitir ter um uso mais eficiente, mas não necessariamente que eu vou utilizar menos adubo. Muitas vezes eu consigo ter isso, porque eu faço uma investigação tão detalhada e o agricultor tende a errar para cima, aplicar uma dose maior do que precisa. Então, muitas vezes, quando eu faço uma investigação mais detalhada, eu consigo acabar economizando. Mas isso talvez é no primeiro ou no segundo ano. Depois disso, eu paro de conseguir economizar fertilizante. Tá? Então, cuidado com isso. Não necessariamente eu vou economizar, mas tenho bastante potencial. Outro ponto que a gente sempre quer, né, pessoal? Aumentar a produtividade. Todos os agricultores, ali vocês viram que 70% dos agricultores veem que a agricultura de precisão pode aumentar a produtividade. E sem dúvida pode. Tá? Os 4 Cs novamente. Aplicando onde precisa, a dose que precisa, muitas vezes eu vou conseguir aumentar a produtividade sim. Tá? Mas, de novo, nem sempre. Tá? Imaginem, quem é da agricultura aí sabe, né? Imaginem, a gente tem uma área onde eu tenho problema de solo, que é um tipo de solo diferente, é um tipo de solo que produz menos, que acumula menos água, a fertilidade natural é muito mais baixa, é difícil de eu chegar no mesmo patamar da outra região em termos de produtividade. Vou ter uma região ali que sempre vai produzir menos. Talvez não seja economicamente viável investir tanto nessa região a ponto de eu querer nivelar a produtividade. Às vezes não, vocês vão ver aí que eu vou falar para vocês, que às vezes eu tenho que aprender a conviver com essas diferenças. Então, nessa região que produz menos, eu vou economizar de novo, reduzir o uso de insumos. Não necessariamente aumentar a produtividade. Porém, a demanda mundial por alimentos exige que a gente aumente a produtividade. Sem dúvida, a gente tem capacidade de fazer isso. Tá? A gente pode utilizar, por exemplo, nessa região mais restritiva, colocar um outro híbrido, um outro material genético, que em vez de produzir X, vai produzir 2X, que vai muito melhor nessa região com solo mais restritivo, tá? É um caminho aí que a gente tem que seguir. E também, não só pensando em produtividade, a gente também pode pensar em melhorar a qualidade do produto colhido. Por quê? De novo, se eu aplico na dose correta, quando precisa, onde precisa, tenho grandes chances de melhorar a qualidade de produtos como café, laranja, uva, até mesmo cana-de-açúcar, trigo, tá? Com mais proteína, com mais qualidade. Tá? Eu consigo pensar num manejo onde eu priorize um tratamento localizado com foco na qualidade. E é uma tendência o agricultor ser remunerado pela qualidade do produto. Então, quanto maior a qualidade, maior a rentabilidade dele. Então, este pode ser o nosso caminho aí, maior a rentabilidade do agricultor com um produto de melhor qualidade.